Bom dia, meus queridos irmãos, prezados amigos que nos ouvem, ou aqui, ou através da internet posteriormente. Nós chegamos hoje ao nosso último domingo do ano e vamos estar dando continuidade às nossas reflexões que iniciamos no primeiro domingo desse mês de dezembro. Eu quero lembrar aos irmãos que nós estamos falando sobre personagens da Bíblia que tiveram relação com o nascimento de Jesus. Primeiros dois personagens que nós falamos, acho que os irmãos lembram, foi quem mesmo? Ou, essa é a hora que os irmãos olham com aquela cara para mim assim, né, que diz assim, eita, e agora? Primeiros dois personagens que nós falamos foram Zacarias e Isabel, né? Zacarias e Isabel foram os dois primeiros personagens que nós falamos aqui. Nós falamos sobre para que conheças as certezas das coisas, utilizando o Evangelho de Lucas no capítulo 1, né? Conforme os irmãos estão lembrados. O segundo personagem da Bíblia que nós falamos, que tem muitíssimo a ver, claro e evidentemente, com o Natal de Jesus, foi... Quem foi? Maria, não é? Nós falamos sobre Maria e falamos sobre as marcas Maria, da mãe de Jesus. Moisés falou domingo passado sobre Deus conosco, esse momento em que Deus está com a gente, através do Natal, foi o seu nascimento. E aí nós queremos concluir essas reflexões hoje, utilizando o texto de Lucas no capítulo 2, de 25 a 35, onde vamos falar também sobre um personagem importantíssimo chamado de Simeão. Eu acho que os irmãos estão bem lembrados desse personagem chamado Simeão. Mas antes eu quero começar dizendo por que eu escolhi esse personagem, porque ele foi tão importante, na verdade, para encerrar essas reflexões sobre o Natal no mês de dezembro. Não sei se os irmãos lembram ou se já assistiram um filme de 2008 chamado Ponto de Vista. Ponto de Vista. Será que alguém aqui assistiu? Provavelmente não, né? Talvez porque não foi um filme muito famoso, não ganhou nenhum Oscar, não fez nenhuma situação dessa natureza. Mas o que é interessante nesse filme chamado Ponto de Vista? O interessante dele é que, na verdade, ele é assim, ele trata de um atentado ao presidente norte-americano. Bom, até aí nada demais, né? Porque nós temos N filmes que falam de atentados a presidentes dos Estados Unidos. O problema a esperteza, a originalidade desse filme está exatamente na forma como ele foi construído. E ele foi construído da seguinte maneira: o presidente dos Estados Unidos vai fazer uma viagem para a Espanha, e lá nessa Espanha, na hora do seu discurso, ele sofre um atentado com uma bomba que é colocada no palco onde ele está. E aí o que acontece? O filme começa a partir do ponto de vista de um dos agentes secretos do governo norte-americano encarregado de cuidar do presidente. E aí toda essa ação se desenvolve sob o prisma, sob o ponto de vista desse agente secreto, não é? Desse guarda-costas do presidente. E aí quando acontece a explosão, o filme para ali e a fita volta, né? Como no passado a gente fazia, né? Hoje não tem mais esse negócio de fita voltar, né? Não se usa mais fita, né? Mas a fita volta, né? E até o começo novamente daquela história. E aí ele pega um outro personagem do filme e dá a perspectiva desse outro personagem desse filme. Um turista que está vagando com uma câmerazinha, gravando as coisas. E aí a gente vai assistir tudo aquilo novamente, só que da perspectiva do turista que estava filmando. Só do turista que estava filmando. Quando acontece a explosão, no palco novamente, etc., o filme para e volta. E aí ele vai dar a perspectiva de uma outra pessoa, a perspectiva do próprio terrorista. E aí o terrorista, na verdade, a gente vai acompanhando o terrorista em todas as suas ações até acontecer a explosão novamente. E aí para novamente o filme e volta tudinho de novo. E quando volta tudinho de novo, aí pega a perspectiva da televisão que está filmando. E aí a gente vai ver naquela cabinezinha dentro de um carro, né, que estava uma televisão ali, filmando, a gente vai ver a perspectiva de quem estava assistindo, pegando as cenas, etc., daquele evento, e até que acontece o atentado novamente. Aí, quando acontece a explosão, aí volta de novo, e aí a gente volta para a perspectiva do presidente.
E aí você vai ter, talvez, eu acho que a última perspectiva é justamente a perspectiva do presidente. Eu achei uma ideia muito legal. Concordam comigo? Não é bom, não é uma coisa de um enredo bem gostoso, né? Porque a gente vai ver os acontecimentos, o mesmo acontecimento, sob diversos pontos de vista. Não é assim que acontece com a vida da gente também? Os acontecimentos que acontecem com cada um de nós, às vezes a gente não tem várias perspectivas diferentes, né? A minha esposa pode dar uma interpretação para alguma coisa que acontece comigo, eu posso dar uma interpretação, quem é meu amigo posso dar outra interpretação, e assim sucessivamente a gente vai encontrando pontos de vista diferentes. Por que eu estou trazendo isso como exemplo aqui nessa introdução? Pelo seguinte, por que eu escolhi Simeão para a gente concluir essas reflexões sobre o Natal? Pelo ponto de vista dele. Pela forma como ele encara o nascimento de Jesus Cristo, pela maneira como ele é descrito e ele constrói aqui, através de Lucas, a forma como ele vê esse menino Jesus que nasceu, que é uma forma totalmente diferente de qualquer outra forma, qualquer um outro ponto de vista que se tenha visto até aqui nesse instante. Por isso nós vamos abrir as nossas Bíblias, nós vamos pegar Lucas capítulo 2, a partir do versículo 25 a 35, e ver qual é essa perspectiva, qual é esse ponto de vista de Simeão, que é tão singular, tão diferente daquilo que a gente tem acostumado a ver. Lucas capítulo 2, a partir do verso 25, diz assim: Eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Esse homem justo e devoto esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e lhe havia sido revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes que visse o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi movido a entrar no templo. E quando os pais trouxeram para dentro o menino Jesus, para fazer com ele conforme o rito da lei, também ele o tomou em seus braços e bendisse a Deus e disse: Agora, soberano, ou Senhor, despede a teu escravo em paz, conforme a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste na presença de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e glória do teu povo Israel. E o seu pai e a sua mãe estavam maravilhados das coisas que se diziam a respeito dele, Maria e José, no caso. E os abençoou, e disse a Maria, sua mãe: Eis aqui, este está posto para queda e levantamento de muitos em Israel, e para sinal que é contraditório, que é contraditado. E ainda a ti mesma te transpassará uma espada a tua alma, para que se descubram as intenções de muitos corações. Que Deus queira nos abençoar na compreensão do texto que nós acabamos de ler aqui neste momento, no nome de Jesus. Ore comigo agora nesse instante. Paizinho Santo, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença, queremos Te agradecer muitíssimo o fato de estarmos aqui Te cultuando, Te louvando, Te engrandecendo. Te pedimos que o Teu Espírito Santo tenha pleno espaço aqui entre nós, que Ele possa tomar conta de cada um de nós, dos nossos corações, das nossas mentes, que não haja divagação em nós, mas que possamos nos concentrar na Tua palavra e naquilo que ela vai nos dizer. Que aqui não fale eu, o Teu servo, mas que fale, na verdade, o Teu Espírito Santo a cada um que está aqui presente. Vamos nos concentrar, Pai, nessa perspectiva. Vamos nos concentrar e ouvir a Tua voz. Vamos nos concentrar em saber o que Tu queres nos dizer nessa manhã através desse texto bíblico. Usa-me apenas como instrumento, mero instrumento em Tuas mãos. E que esse espaço aqui, mais do que nunca agora, seja consagrado a Ti, no nome de Jesus. Amém, Senhor. É interessante, portanto, interpretarmos esse texto bíblico que nós acabamos de ler, de acordo com essa perspectiva que eu acabo de colocar para os irmãos aqui. O ponto de vista de Simeão. Primeiro assim, quem é Simeão? Nós não temos nenhuma outra informação a respeito de Simeão, a não ser aqui nesse texto bíblico de Lucas, no capítulo 2. Não temos nenhuma outra informação sobre ele em nenhum outro momento da Bíblia, em nenhum outro espaço, nenhum outro texto, nenhum outro evangelho fala a respeito de Simeão. Só, na verdade, o texto de Lucas aqui. Mas ele é o suficiente para a gente dizer assim, esse homem era um homem absolutamente abençoado por Deus. Veja bem,
O ponto de vista dele é extremamente importante, porque as características que tem esse homem são características extremamente importantes. Primeira característica dele, diz o texto assim, que o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Mas não estava sobre ele, quando a gente vai olhar lá no original, não estava sobre ele numa perspectiva assim de que, na verdade, ele teve um encontro com o Espírito Santo. Não. É uma coisa que o verbo lá no original diz assim, o Espírito Santo estava permanentemente sobre ele. Estava sobre a sua vida inteiramente. Estava diretamente com ele. Não era uma coisa de um dia ou outro, mas é que esse Espírito Santo acompanhava esse homem. Diz alguns autores que, na verdade, Simeão, ele é um indivíduo que está para o Novo Testamento como estão os patriarcas para o Antigo Testamento, ou seja, ele é da mesma linhagem dos patriarcas. Ele é um homem que, na verdade, fazia jus a ser comparado a um Jacó, a um Abraão, a um Moisés e etc. Segundo, o texto também nos diz que não só o Espírito Santo estava sobre ele, mas que também o Espírito Santo revelava coisas a ele. Não é só uma coisa do Espírito Santo estar contente, satisfeito, feliz com ele, mas existia uma relação com Simeão, uma relação tal que revelava coisas a ele. E o que havia sido revelado a ele é que ele não veria a morte antes de ver o Messias, antes de ver aquilo que ele chamava de consolação de Israel. Em terceiro lugar, o texto também diz que essa relação de Simeão com o Espírito Santo era tão forte, tão forte, tão forte, que o Espírito Santo também movia esse homem para fazer coisas. Não só estava sobre ele, não só revelava coisas a ele, mas também o movia, o levava a fazer coisas juntamente com ele. Porque o texto diz exatamente isso, que naquele dia ali, Simeão foi movido pelo Espírito Santo a ir para o templo, a estar no templo. E o que deu oportunidade a ele de encontrar, portanto, o menino Jesus naquela hora. Então não é um ponto de vista de uma pessoa qualquer, é de uma pessoa completamente envolvida e dirigida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Entenderam isso, meus irmãos? Então não é um ponto de vista que eu estou salientando aqui de qualquer pessoa, mas de alguém que está em plena sintonia e sensibilidade com o Espírito Santo de Deus, o nosso Senhor. Portanto, não é um ponto de vista a ser desprezado de forma alguma. Interessante que, na verdade, esse momento surpreende até o próprio Simeão, porque o texto diz que ele esperava a consolação de Israel, e a consolação de Israel era, na verdade, o Paráclito. Ele esperava que viesse o Messias, mas como aquele Messias que ia ajudar o povo de Israel a suportar as dores e sofrimentos de uma escravidão sob a égide dos romanos, sobre, na verdade, o poder dos romanos. Era isso que ele esperava, alguém que pudesse dar um suporte ao povo de Israel, na medida em que esse povo de Israel estava sofrendo na escravidão. Mas acontece que quando ele olha para aquele bebê, ele vê simplesmente a consolação de Israel. O que é que o texto diz que ele vê? Lembram ainda os irmãos? Ele diz, despedes agora o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram o quê? A consolação de Israel? Vamos lá, irmãos, vamos lá, porque a Bíblia a gente não pode ler de carreirinha não, né? A gente tem que prestar atenção no que lê, a gente tem que prestar atenção no que ouve, a gente tem que entender o que é a fala de Deus ao nosso coração. Ele diz, não, eu não vi a consolação de Israel, eu vi a salvação do Senhor. Percebe a diferença? A consolação é o Paráclito, é o Consolador, é o Espírito Santo que, na verdade, Jesus Cristo vai mandar posteriormente quando ele for embora. Mas o que Simeão diz é assim, eu despede-me em paz, porque eu já vi a salvação do Senhor. Ele esperava a consolação, mas ele viu a salvação do Senhor. Ele viu muito mais, portanto, daquilo que ele esperava. E qual é, portanto, nessa hora, nesse instante, no momento em que ele observa que está vendo a própria salvação de Deus nas suas mãos, nos seus braços, ali para o consagrar, para, na verdade, abençoar, qual é a perspectiva, qual é o ponto de vista, o que é que, na verdade, esse servo do Senhor vai dizer a respeito desse bebê?
Quero também fazer uma outra observação aqui que é muito interessante, de um contraste enorme, não é? Apesar de que a Bíblia não diz nenhuma referência a respeito da idade desse homem, mas a perspectiva de que ele pudesse já estar próximo da morte, e a perspectiva de que em seguida a este homem vai encontrar-se com Jesus, uma profetisa chamada Ana, que no mínimo tinha 84 anos de idade, alguns autores dizem que, na verdade, Simeão era um indivíduo que já passava de 100 anos de idade. Então você vai imaginar o quadro, você vai imaginar a situação, você vai imaginar o cenário que se dá ali. Você tem um homem de mais de 100 anos de idade segurando um bebê de 40 dias. Por que 40 dias? Porque no versículo 21 diz assim, que quando passaram 8 dias, circuncidaram Jesus e ele lhe deram o nome de Jesus. Versículo 21 desse capítulo. No versículo 22 diz que passado 40 dias, eles foram para Jerusalém. Eles estão agora em Jerusalém, no templo, que era para fazer a purificação da mulher, Maria, e ao mesmo tempo a consagração desse filho que havia aberto a madre dela, conforme a lei dizia. Então Maria e José estavam ali simplesmente para cumprir um ritual da lei, nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Era a única coisa que eles estavam para fazer aí. Era um ritual da lei. Mas quando Simeão, aquele homem de mais de 100 anos de idade, provavelmente, pega aquele bebê de 2 meses, mais ou menos 2 meses, 40 dias, em suas mãos, e ergue e diz assim, eu estou vendo aqui a salvação do Senhor. Maria e José olham assim e dizem, a gente só pode se maravilhar com isso. A gente só pode ficar fantasticamente abismados com isso que está acontecendo em nossas vidas. E aí vem, e eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso, vem uma série de paras. Paras assim, para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo outro. Quando a gente presta atenção nesses paras, a gente vai ver exatamente qual é o ponto de vista de Simeão a respeito daquele bebê. Vamos lá? Vamos entender exatamente isso agora. Primeiro para, versículo 32. Ele diz assim, este menino, este bebê será para a luz das nações e glória do teu povo Israel. Esse menino, esse bebê, será para a luz das nações e glória do teu povo Israel. Não há muita necessidade da gente se deter muito aqui. Quando a gente lê assim, que Simeão está dizendo assim, olha, esse menino, ele vai ser para a luz das nações, ele vai iluminar as nações. Isso é óbvio, isso é tranquilo da gente aceitar. No texto que eu acabei de ler, há pouco, na abertura do nosso culto, dizia exatamente isso, Isaías capítulo 9, a partir do versículo 2, ou no versículo 2. O povo que andava em trevas viu o quê? Uma grande luz. Entende? Ou seja, Jesus realmente era o cumprimento da promessa de Isaías naquele instante. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então aqui, o nosso querido Simeão não está dizendo nenhuma novidade. Muito pelo contrário. Ele está dizendo, essa criança simplesmente é o cumprimento da profecia de Isaías, que diz que esse povo que andava em trevas viu uma grande luz. Profecia essa que é ratificada por Mateus. Mateus diz assim, e aos que estavam assentados na região da sombra da morte, apareceu uma grande luz. Mateus capítulo 4, versículo 16. Por outro lado, o próprio Jesus, na verdade, o apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, no versículo 4, ele diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Nele estava o quê? A vida, e a vida era o quê? A luz dos homens. No próprio evangelho de João, no versículo 8 desse capítulo 1, o próprio Jesus, nós vamos ler assim, ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, falando de João o Batista. Ou seja, tudo está dizendo assim, Jesus é a luz, Jesus é a luz, Jesus é a luz. Nesse capítulo 1 de João, versículo 9, a gente lê assim, a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. E no capítulo 3, versículo 19, a gente lê assim, e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz.
Você percebe quantas vezes Jesus é equiparado à luz, 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 e o próprio Jesus assume isso quando ele diz, no capítulo 8, versículo 12 de João ainda, naquela história do cego, né, que ele cura, Jesus diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas. Beleza? Dá para entender, não dá? A perspectiva de Simeão, o ponto de vista dele. A primeira coisa que ele diz, esse menino, esse bebê, ele será luz para todas as nações e para a glória do povo de Israel. Tudo bem, sem problema nenhum, a gente entende isso sem nenhuma dificuldade. Era o cumprimento de uma profecia naquele instante que estava acontecendo. Até aqui, Simeão não diz nada de inusitado, não diz nada de novidade, não diz nada que as outras pessoas não tenham já dito de alguma forma, de alguma maneira. E parece que tudo se encaminha nessa mesma direção. Portanto, José e Maria, nessa hora, quando ouvem isso, diz assim, puxa, que maravilha. Ficaram maravilhados, maravilhados, maravilhados. Só que o ponto de vista de Simeão, ele não para aqui. Ele segue. E aí no versículo 34 a gente lê assim, e ele, esse bebê, esse menino, ele está posto para queda e levantamento de muitos em Israel. Se a gente pode dizer que o objetivo geral era dizer que Jesus era a luz do mundo e glória para o povo de Israel, agora aqui a coisa começa a mudar de figura. Agora aqui a coisa começa a pegar um outro rumo diferente, que vai fazer distinto, absolutamente distinto, o ponto de vista de Simeão. O que é que o texto disse mesmo, minha gente, que eu acabei de ler? Ele está posto para queda e levantamento de muitos em Israel. Na verdade, no original grego está escrito assim, e esse menino estará colocado, posto, deitado, como uma pedra no meio do caminho. É essa a ideia do original grego. Entende? E, na verdade, este menino, ele está colocado como se fosse uma pedra colocada no meio do caminho, uma pedra posta no meio do caminho, uma pedra deitada no meio do caminho. Para quê? Para queda. Eu quase que me lembro aqui de Carlos Drummond de Andrade, né? Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. E essa pedra é para que se tropece, que caia realmente, como diz aqui o texto bíblico. Como assim, pastor? Uma pedra no meio do caminho? Sim, uma pedra no meio do caminho. E não pense que é apenas uma pedra no meio do caminho, é uma pedra para que realmente as pessoas batam nela e caiam. Então o que ele está dizendo assim, olha, Jesus não é simplesmente esse ser amoroso, esse ser que veio dar a vida por nós, ele não é simplesmente essa doçura que as pessoas querem colocar sempre na sua figura, mas ele é um calo no sapato, mas ele também é uma pedra no meio do caminho, mas ele é também alguma coisa inconveniente, mas ele também é alguma coisa que você vai tropeçar, mas ele também é alguma coisa que vai fazer com que você diga assim, puxa, você está entendendo? Quando eu leio isso aqui, eu me lembro, na verdade, muito do apóstolo Paulo, e quero usá-lo nesse instante como uma ilustração. Paulo estava na sua arrogância, no alto de um cavalo, com uma tropa atrás de si, indo para uma outra cidade, prender cristãos, para trazê-los de volta para Jerusalém, e serem, na verdade, mortos ali. Não é assim? Paulo precisava levar uma queda. Pode dizer bem alto, meu irmão. Paulo precisava levar uma queda do cavalo. Se ele não levasse uma queda do cavalo, ele não se converteria. O que eu quero dizer, portanto, é que em Paulo se cumpre perfeitamente o que acaba de dizer Simeão aqui. Jesus Cristo é a pedra no caminho, que quando ele se coloca diante de Paulo ali, o cavalo de Paulo sobe e Paulo, cai no chão. E naquela hora, a arrogância de Paulo vai embora.
Tudo aquilo que Paulo achava que era, desaparece a partir daquele instante. E ele perde a visão também, para começar a olhar para dentro de si, para começar a ser uma outra pessoa diferente daquilo que era. Você está entendendo? Por que que Simeão diz isso? Entendeu agora? Com a ilustração fica mais fácil, né? Exatamente por isso. Então, esse menino, esse bebê que eu tenho aqui na mão, ele será como uma pedra no meio do caminho para a queda de muitos. Mas não só para a queda de muitos. Na verdade, o texto continua dizendo assim, para a queda e levantamento. E, por favor, não me entendam essas coisas como duas coisas diferentes. Há pessoas que interpretam assim, dizendo, na verdade, ele vai derrubar alguns e vai levantar outros. Não se trata disso. O texto não fala disso. O texto não quer dizer isso. Na verdade, tudo que eu vou dizer aqui tem uma conjunção. É uma coisa conjunta. É para queda e levantamento. Entendeu? Tem um i no meio. Tem um i no meio. É para queda e levantamento. Isso quer dizer o seguinte, aquele que cai, ele também vai levantar. Entendeu? Aquele que cai, ele também vai levantar. Ele não vai ser simplesmente uma pedra de tropeço para as pessoas, mas vai ser também uma pedra de apoio para as pessoas. Você entende que pedras no caminho não significam simplesmente queda, ferida, a gente se dar mal? Não. Uma pedra no meio do caminho, a gente pode subir nela e ter uma perspectiva muito maior, muito melhor daquilo que vem à nossa frente, não é assim? A pedra também pode nos servir de apoio em nossas vidas. É exatamente isso que o texto está dizendo aqui. Esse menino, ele servirá de queda e de levantamento. E pasmem vocês, não é um levantamento qualquer. A palavra que é colocada aqui, que expressa levantamento, significa ele vai cair e vai ser posto de pé de novo. Mas essa palavra no original significa em todo o Novo Testamento ressurreição. O único lugar no Novo Testamento inteiro onde essa palavra levantamento não é traduzida por ressurreição é aqui, em Lucas, capítulo 1. Um único lugar. Um único lugar. Um único lugar. Então ele está dizendo assim, olha, esse bebê que eu tenho aqui nas mãos, ele vai servir para a queda de muitas pessoas, mas para ressuscitar também, trazer de volta à vida muitas pessoas, colocar de volta à vida essas pessoas que caíram. A gente pode dizer assim que de vez em quando Jesus precisa nos derrubar para nos levantar de novo. Jesus precisa nos dar uma quedinha para a gente sair da nossa arrogância, sair da nossa petulância, sair do nosso orgulho e reconhecermos que não somos nada, absolutamente nada, e Ele mesmo nos reerguer a partir desse momento que a gente reconhece humildemente que não somos nada, absolutamente nada. A pandemia fez isso com muita gente. A pandemia fez isso com muita gente. Fez muita gente reconhecer que um vírus que a gente não vê, que não tem tamanho nenhum, é capaz de acabar com a gente. E que a nossa vida não é nada, absolutamente nada. Essa é a primeira coisa, portanto, que é o ponto de vista peculiar de Isaías. A segunda coisa, aliás, de Simeão. Segunda coisa que ele vai dizer, que ele vai colocar, está aí no versículo, que eu peço que os irmãos leiam comigo novamente, ou leiam aí. Segunda coisa, ele diz assim, primeira coisa, ele está posto para luz dos gentios. Segunda coisa foi, ele está posto como pedra no meio do caminho para a queda e levantamento de muitos. Ele vai dizer assim, também para ser um sinal daquilo que é contraditório. Ele está posto também para ser um sinal daquilo que é contraditório. Um sinal contraditório significa um milagre contraditório. Todos os milagres que existem no Evangelho de João, por exemplo, esses milagres são chamados de sinais. Então o que o texto aqui está dizendo é assim, olha, esse menino é um milagre, já a partir do seu nascimento, e era realmente porque o nascimento dele foi virginal, ou seja, ele era fruto do Espírito Santo, é um milagre isso acontecer. Mas esse milagre ele será contraditado, esse milagre ele será contestado, esse milagre ele não vai ser aceito, esse milagre vai ser rejeitado. O sinal de Deus, os milagres de Deus,
são justamente para apontar Deus. Só que esse menino chamado Jesus, que é um sinal de Deus, é um sinal que aponta para Deus, ele vai ser contraditado. Daí então as diversas traduções desse texto nas diversas versões da Bíblia. Diz assim uma tradução, por exemplo, a da Bíblia Viva: esse menino será motivo de contradição. Esse menino será motivo de contradição. Na versão na linguagem de hoje diz assim: esse menino será um sinal de Deus. Muitas pessoas, na verdade, falarão contra ele, ou seja, ele será contraditado. Outros dizem assim: ele nasceu para ser alvo de contradição, como a revista atualizada. E também a NVT diz assim: esse menino será um sinal de Deus, mas muitos resistirão a ele. Muitos resistirão a ele. Ou seja, Jesus deveria ser unanimidade nacional, não deveria? Deveria ou não deveria? Não é o Filho de Deus? Deveria, portanto, ser unanimidade nacional. Jesus pregou alguma coisa errada nessa vida? Jesus fez alguma coisa errada nessa vida? Jesus fez algum discurso de ódio nessa vida, de intolerância nessa vida? Não. Agora me diga uma coisa: existe personagem na história da humanidade mais contestado do que Jesus? Você acha que há? Você acha que Jesus é aceito por todo mundo? E todo mundo ama, adora Jesus, que vive segundo ele? É assim o mundo? O mundo existe assim? O que é que o texto bíblico diz? Ele veio para os seus, mas os seus o quê? O rejeitaram. Rejeitaram por quê? Porque ele foi contraditado. Porque ele foi, na verdade, alvo, objeto, motivo de contestação pela maioria das pessoas. Essa semana eu estava pensando justamente nisso. Meu Deus do céu, como Jesus, na verdade, um cara que pregou o amor, que viveu o amor, que morreu por nós, que tem uma vida que você não encontra nenhum problema, nenhum defeito nela, sequer, como é que esse Jesus não é aceito pelo mundo inteiro? Não é. Porque o mundo jaz no maligno. Ele não anda segundo Jesus. Entende o que eu quero dizer para você? É assim que o mundo anda. Então, a perspectiva, o ponto de vista, na verdade, do nosso amigo Simeão está absolutamente certo. Ele é para sinal de contradição. O próprio Jesus Cristo, ele diz uma coisa que é muito séria. Ele diz assim: eu não vim para juntar, mas eu vim para dividir. De maneira que haverá pai contra mãe, mãe contra filho, filho contra pai e assim por diante. Ele diz: eu vim trazer o quê? Espada. A espada é um objeto de quê? Separação. Ou seja, Jesus também estava consciente de que ele, na verdade, seria contraditado. Ele seria alvo de contradição. E Simeão estava certo. Ele é a luz do mundo? É. Ele é a pedra no caminho? É. Ele é um sinal de contradição? É. Mas também tem uma quarta coisa que ele também é. E a gente vai encontrar isso um pouco mais abaixo desse texto que nós acabamos de ler, quando a gente lê exatamente desta maneira. Para que se descubram as intenções de muitos corações, ou para que se descubra os pensamentos de muitos corações. E essa é uma expressão tanto quanto diferente. E aí eu volto a dizer, eu acho que a coisa que eu mais queria, que eu mais quero, que eu mais almejo na Bíblia, aliás, na vida, é que a minha igreja leia a Bíblia. É a coisa que eu mais quero. É que a minha igreja leia a Bíblia com amor, com atenção,
mergulhando naquilo que Deus tem para nos falar. Isso é a coisa mais fantástica que existe, não tem a menor dúvida disso. Não tem a menor dúvida disso. Quando você lê assim, que esse menino vai ser para manifestar, expor, revelar, destampar, apocalipsar os pensamentos do coração. Por que eu estou usando esses verbos todos? Porque a palavra lá no original é apocalipse. E este menino será para apocalipse, revelação dos pensamentos do coração. Ou seja, está dizendo assim, esse menino vem para revelar. O que é revelar? A tradução poderia ser também assim, destampar a panela para ver o que você tem dentro, revelar o que tem dentro da panela. A tradução poderia também ser assim, manifestar, abrir a cortina, revelar os pensamentos que estão dentro do seu coração. Mas aí a gente para, se a gente for atento à leitura da Bíblia, a gente vai parar e vai pensar assim, pensamentos do coração. Que pensamento do coração? O coração não pensa. O coração pensa? Como é que ele está dizendo que esse menino vai revelar pensamentos do coração? O coração de ninguém pensa. O coração de todo mundo só bombeia sangue. Mais nada além disso. Mas entenda aqui, na verdade, pensamento como representação da razão e coração como representação das nossas emoções. Certo? E emoções e razão sempre estão muitas vezes em contradição, não é assim? Dentro de nós, nos dando conflitos interiores, não é dessa maneira? É por isso que, na verdade, o texto aqui, essa palavra pensamento, pode ser também traduzida como intenções, como nessa versão que eu estou usando hoje, que é a Bíblia textual, mas também ela pode ser traduzida por disputas, dúvidas, reflexões, debates, intenções e imaginação. A palavra do original grego é dialogismos. Esse menino, ele manifestará, ele revelará os dialogismos do nosso coração. Esse menino, ele manifestará, revelará, mostrará as disputas, as dúvidas, as intenções, as nossas imaginações, tudo aquilo que está dentro do nosso ser e que nos coloca em conflito. Ou seja, aqui Lucas está dizendo assim, esse menino não vai ser só para a luz das nações, lá longe, distante, iluminando como uma estátua no céu, e que a gente vai adorar ou não vai adorar. Não, esse menino vai entrar dentro de você. Esse menino não vai ficar só como um raio que aparece e ilumina as nações. Eita, Jesus, não é, eu vou acreditar, não vou acreditar. Não, esse menino ele vai cavacar, ele vai entrar, ele vai esmiuçar, ele vai mexer com as suas reflexões, com as suas dúvidas, com as suas lutas interiores, com os seus conflitos interiores, com a sua dor dentro de você, com as suas emoções boas ou ruins dentro de você. Mas esse menino, ele vai ter o poder não só de brilhar no céu, como se fosse uma estrela, uma luz, mas ele vai também, principalmente, mexer com o seu interior. Ele vai expor os seus dialogismos, as suas intenções. E é interessante como, por exemplo, várias pessoas, diante de Jesus, tiveram os seus pensamentos do coração revelados a partir dele. Pilatos, diante de Jesus, ficou revelado que no coração de Pilatos havia mais preocupação com a popularidade do que com a justiça. É ou não é? Ele estava preocupado em fazer justiça. Várias vezes Pilatos disse assim, eu não vejo nenhum mal nesse homem. Não sei por que vocês estão acusando ele. A mulher de Pilatos manda um recado para ele, diz assim, não te meta com esse justo.
Ele sabia que Jesus Cristo era um justo, que não merecia morrer, mas ele estava preocupado com a justiça? Seu coração não estava preocupado com a justiça, seu coração estava preocupado com a popularidade dele, com o que iam pensar dele, não é? Coração de Judas, o que é que estava dentro do coração de Judas? O amor pelo seu mestre, ou o amor ao dinheiro, como dizem alguns, ou o amor ao poder, como dizem outros, mas isso foi revelado diante de Jesus. O coração de Caifás, o sumo sacerdote Caifás, estava preocupado ele em cumprir a lei, em fazer o que era certo, ou quando ele diz assim, importa que um homem morra por toda a nação. Ou seja, o que ele está dizendo é assim, vamos sacrificar um, mas eu conservo a minha posição de poder. De poder. Você entende como esse menino ele começa a revelar os dramas e os conflitos que estão dentro das pessoas? Dentro das pessoas. Dentro das pessoas. O próprio coração dos discípulos se revela também a partir de Jesus. Quando todos fogem dele e ele fica sozinho. O coração dos discípulos tinha mais fé ou mais medo nessa hora? Mais medo. Você entende o que eu quero dizer? E é assim que Deus mexe com os nossos dialogismos. Não existe essa palavra no português não, viu? É lá do grego ela. Mas é a mesma palavra que dá origem a diálogo. Dialogismo é a sua conversa interna com as suas emoções, com as suas dores, com os seus conflitos, com a sua incongruência, com o seu orgulho, com a sua arrogância, com os seus pecados. E tudo isso é manifesto. Jesus destampa a panela e mostra para você mesmo que existe isso dentro de você. Mas para que você mude, não para que você permaneça do jeito que está. Para que você aprenda com ele, para que você, na verdade, modifique a sua vida a partir dele. Pilatos, Judas, Caifás, discípulos, Pedro, todos eles têm o seu coração revelado nos seus dialogismos a partir disso. Você entende agora porque o ponto de vista desse homem chamado Simeão é completamente diferente? Ele está dizendo assim, olha, esse bebê é luz para as nações. Esse bebê também é uma pedra de tropeço para muita gente. Esse bebê aqui, esse mesmo bebê que você está vendo aqui, ele também é um sinal de contradição. Ou seja, ele não veio para juntar, ele veio para dividir. E essas divisões permanecem hoje. E a gente hoje tem muitas famílias que são divididas, e quando alguém diz assim, eu aceitei Jesus como meu Salvador, tem gente que diz assim, não falo mais contigo. E é da mesma família. Esse bebê, ele também veio para ser, na verdade, aquele que vai manifestar, revelar os pensamentos dos nossos corações, aquilo que está dentro de cada um de nós. Eu quero terminar falando aqui do último exemplo que é bem próprio de Simeão. Naquela hora, depois de dizer assim, esse menino vai ser luz para a nação, vai ser pedra de tropeço, vai ser sinal contraditório, vai ser aquele que vai revelar os teus conflitos interiores. Ele olha para Maria e diz assim, e para tu, Maria? Para tu, Maria? Vai ser como uma espada que transpassa a tua alma. Lá no grego é psique. Vai ser como uma espada que transpassa de um lado para o outro. Transpassar. É sair de um lado e ir até o outro. É vazar. Transpassa a tua alma, transpassa a tua psique. Até agora, Maria só recebeu elogio. Até agora,
Maria só se maravilhava e guardava aquilo que diziam a respeito do menino. Até agora, Maria não tinha nada contra, nada que alertasse ela para o que esperava ela 30 anos depois, 33 anos depois. Nenhuma profecia a respeito da dor que ela sofreria. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo como o Simeão é a realidade nua e crua, que ninguém via ainda? A realidade nua e crua, que ninguém via ainda. Mas ele via. Mas ele via. Então, meus irmãos, ter Jesus Cristo. Aí vamos fazer a comparação com Maria, né? Ter Jesus Cristo. Termos dado a luz ao nosso Jesus Cristo. Significa também que ele vai ser muitas vezes uma pedra de tropeço. Significa que ele vai ser posto como uma pedra no nosso caminho. E a gente vai cair muitas vezes, a gente vai sentir ele reerguendo a gente. Significa que ele vai ser um sinal de contradição, que nós vamos ter que enfrentar o mundo, porque o mundo não crê em Jesus Cristo como nós acreditamos. Significa que ele vai também revelar o que existe dentro de nós, que a gente precisa arrumar nossos dialogismos, mas também significa que ele vai ser sempre a nossa luz. Significa sempre que ele vai mostrar o caminho para a gente. Significa sempre que, apesar de toda a dor que a gente possa passar, vale a pena, porque ele é a nossa salvação. Vale a pena porque ele é o nosso Senhor. Vale a pena porque ele não nos deixa só. Ainda que uma espada transpasse a nossa alma, vale a pena a gente ter esse menino como Jesus em nosso coração, como nosso Salvador, como nosso Deus. Vale a pena. Não é fácil, mas vai valer a pena. Vai valer a pena você prosseguir e eu prosseguirmos até o final da vida, junto com esse Jesus. Crescermos com ele, andarmos com ele, vermos os milagres dele em nossas vidas. E se um dia a dor chegar, ele vai nos ajudar também a passar por essa dor, por esse sofrimento, como Maria também passou. Ponto de vista de Simeão é único, é próprio, é pessoal, mas não é só uma questão de ponto de vista, é uma profecia sobre o que ia acontecer com aquela criança. Entendeu? Simeão é um profeta do Senhor e para o Senhor. É o único, na verdade, que profetiza como vai ser, na verdade, a vida desse Jesus. Até então, ninguém tinha feito isso. Dizia-se assim, e ele será grande, né? Como nós vimos no outro relato, mas não com esse detalhamento que, na verdade, o nosso querido irmão Simeão passa para a gente. Por isso, agora, Simeão, ele consegue dizer para Maria assim, olha, para Maria não, ele diz para Deus, despede-me em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E essa expressão, despede-me em paz, ela significa libertar um prisioneiro. Ela significa desarmar a tenda. Ela significa soltar o cabo do navio. Ela significa tirar a carga de um animal de carga. Esse despede-me poderia ser traduzido dessas 4 formas. O que Simeão está dizendo é assim, olha, eu agora não tenho nenhum peso mais em cima de mim. Eu tirei todos os pesos de cima de mim. Eu agora não sou mais um prisioneiro, eu não me sinto mais preso a nada. Eu agora, na verdade, estou pronto para soltar o navio, que sou eu, do porto, e seguir o meu caminho conforme você queira. Ele está dizendo assim, olha, eu agora, na verdade, posso desmontar a minha tenda, porque eu vou caminhando em direção a você, meu Deus. A morte não é mais um problema para mim, porque eu estou livre, completamente livre, porque os meus olhos viram a tua salvação, e essa salvação está aqui nas minhas mãos.
Que a gente possa ter essa mesma visão de Simeão. Que a gente possa absorver isso em nossas vidas. Que a gente possa nos dar cada vez mais a esse Jesus que é maravilhoso e que nos salvou. Curve sua cabeça, ore a Deus, converse com Ele por alguns instantes, depois desse texto que nos falou o coração nessa manhã. No nome de Jesus. Amém.